conto Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, que integra o livro Laços de Família de Clarice Lispector, é uma das explosões mais ricas de Clarice Lispector sobre a subjetividade feminina, que é o tédio doméstico e a ruptura da realidade a partir da percepção sensorial. E como já sabe, esse é o livro do mês do meu clube do livro, o Erudição. E por lá tivemos muitos comentários sobre estar confuso em ler Clarice, em ler esses contos. E foi a partir dessa confusão delas que surgiu a ideia desse vídeo de analisar principalmente o primeiro conto. Então, essa é uma aula sobre como ler Clarice, mais especificadamente os seus contos. Mas antes de tudo, deixe-me me apresentar. Meu nome é Jus Ferreira, sou professora e uso este canal para democratizar a literatura na internet. É importante destacar que essa obra segue uma estrutura que vocês, mesmo de forma inconsciente, vão perceber ao longo dos contos. Contos de Clarice, principalmente Laços de Família, nós vamos perceber uma estrutura de início, meio e fim. Vocês vão perceber quando eu for falar o que caracteriza cada parte dessa estrutura, como é que se segue as relações da personagem com o enredo, com a narrativa e com a questão sensorial do momento em que ela vive. Nos contos de Clarice, no início, é quando a percepção da personagem, né, o estado dessa percepção não se modifica. Então, até o momento, ela se percebe a mesma de sempre, até que chegue de fato na epifania, que na verdade é o meio desse percurso. E daí a personagem tem uma percepção sobre si mesmo ou sobre o mundo que faz ela ter um fluxo de pensamento constante, que nós vamos chamar de epifania. Essa epifania, ela antecede o que a gente vai chamar de fluxo de consciência, que é como o narrador do conto vai se expressar. E são esses pensamentos que fazem essa personagem chegar ao estado final do conto. Quando ela chega no final, é quando a personagem ela volta para sua rotina, volta para o seu mundo, mas muito mais percebida sobre o seu eu. Isso significa que ela volta para a rotina de como era antes da epifania, mas sendo uma nova pessoa. Porque a partir dessa percepção, por esse acontecimento, ela não é mais a mesma. Visto isso, lá no conto Devaneios e Embriaguez de uma Rapariga, nós temos o início. O início pode ser percebido quando a personagem está no quarto. É a primeira cena que nós temos. Ela se entrega a um devaneio, fingindo doença para poder desfrutar de uma liberdade ociosa. Já o meio, que é quando surge de fato a epifania, o cenário muda. Então a gente agora está numa tasca na Praça Tiradentes. Acompanhada do marido e de um negociante, ocorre a embriaguez física e metafórica. Ela se sente poderosa e sente desprezo pela mediocridade alheia. Já no final de Volta ao Lar, a ressaca física se mistura à ressaca psicológica. Essa ressaca existencial, sabe? Ou seja, ela retorna à sua realidade, mas com uma percepção alterada do mundo onde vive. E isso é exatamente o que acontece quando colocamos o enredo na estrutura do conto clariceano. Início sendo o processo de mermice da vida cotidiana, sem percepção do eu, o meio com a epifania de algo cotidiano, onde vai vir o fluxo de consciência, e o final, que diz respeito à personagem voltar para o seu estado natural, para a sua ambientação natural, mas de uma forma modificada. Agora vamos analisar algumas passagens do conto Devaneios e Embriaguez de uma Rapariga para podermos identificar algumas situações e também interpretá-las de forma mais coerente. Vocês vão ver que no final vai ficar mais fácil. Clarice utiliza o fluxo de consciência para fundir a terceira pessoa ao pensamento mais profundo da personagem. A linguagem segue a lógica das sensações, contaminada por esse sotaque rítmico da personagem. Então é importante entender que a narrativa ela não foca em questões externas, mas sim no estado psicológico da personagem, que é uma portuguesa radicada no Brasil. Ou seja, aqui não existe o tempo cronológico, que é o que mais confunde os leitores. Nós estamos em um estado de tempo psicológico. As ações e sentimentos vão surgindo de acordo com os pensamentos da personagem a partir de sua epifania. A gente inicia essa percepção nesse trecho quando ela diz o seguinte: ai, que quarto suculento! Ela se abanava no Brasil. O sol preso pelas persianas tremia na parede como uma guitarra. De impaciência virou-se-lhe o corpo de bruços.
E quando estava a esticar com amor os dedos dos pés pequeninos, aguardava seu próximo pensamento com os olhos abertos. Aqui vemos a subjetividade pura. O sol aqui não é uma luz, ele treme como uma guitarra. O tédio para ela não é um vazio, é suculento. Ou seja, tudo isso é pura figura de linguagem usada pela narradora no fluxo de consciência. Ela quis dizer com essas palavras que o tédio de não fazer nada lhe era bom. Ainda falando sobre a epifania clariceana, na Tasca, quando ela bebe o vinho, ela descobre seu corpo como algo independente das suas funções sociais, principalmente quando ela fala o seguinte: e aquela vaidade de estar embriagada, a facilitar-lhe um tal desdenho por tudo, a torná-la madura e redonda como uma grande vaca. Sua carne alva estava doce como a de uma lagosta, as pernas de uma lagosta viva a se mexer devagar no ar. A animalização da carne da lagosta representa a plenitude da vida bruta, principalmente desprovida das amarras e das etiquetas burguesas, que é muitas vezes o que Clarice quer dizer quando apresenta o animalesco nesse contexto. Além disso, temos como principal informação a embriaguez da personagem, que se utiliza aqui como uma ferramenta da verdade que revela essa crítica social. É uma agressividade que a rotina doméstica costuma reprimir. Nesse trecho, ela diz o seguinte: e que desprezo pelas pessoas secas do restaurante. Nenhum homem que fosse homem a valer que fosse triste mesmo. Que desprezo pelas pessoas secas do restaurante. Enquanto ela estava grossa e pesada, generosa e mais não poder. A oposição entre o seco, que aqui quer dizer as pessoas que estão presas às regras, e a grossa, generosa, que é ela, que é plena de vinho e de vida, é uma questão central nesse contexto. Ela sente que a embriaguez profunda é mais verdadeira do que a polidez social em que vive. Então, ao retornar para casa, a nossa personagem continua com a percepção alterada. Os objetos perdem sua função e passa a ser vistos como matéria orgânica, gerando na protagonista estranheza e náusea. Ela, portanto, identifica que voltou ao seu âmbito normal, mas de uma forma completamente diferente. Percebemos que isso acontece quando a narradora diz: e, como entrefechara os olhos toldados, tudo ficou de carne. O pé da cama de carne, a janela de carne, na cadeira o fato de carne que o marido jogara. E tudo quase doía, e ela cada vez maior, vacilante, túmida, gigantesca. Isso aqui é o ápice da estética clariceana. Essa desintegração do mundo sólido. Quando tudo vira carne, a personagem percebe a crueza da própria existência. Não há segurança nos móveis, apenas uma matéria que quase dói. Tudo para todos está como era antes, mas para ela alguma coisa mudou. O encerramento mostra o retorno à realidade doméstica com esse sentimento de resignação e principalmente o esgotamento dessa experiência sensorial. Nós percebemos isso nesse trecho aqui. Enfim, ai de mim, seja lá o que Deus quiser. Que é que se havia de fazer? Ai, é uma tal coisa que se me dá que nem bem sei dizer. Desiludida, resignada, empanturrada, casada, contente, a vaga náusea. Essa sequência final é totalmente brilhante porque ela cria uma antítese de adjetivos. Ou seja, aqui a ordem é restaurada, mas a personagem acaba percebendo que sua vida é uma construção frágil sobre um abismo incontrolável. É o que nós somos e o que pensamos quando ninguém está vendo. Tendo a estrutura do conto clariceando, onde a personagem está, a partir de que momento ela começa com fluxo de consciência e como ela finaliza tudo, a gente começa a entender e a perceber o que não está explícito no texto. Quando nós começamos a perceber também que Clarice ela escreve no tempo psicológico e não cronológico, começamos a nos acostumar com a sua narrativa e a compreender melhor. O conto não é sobre o evento que acontece externamente, que é o jantar onde ela narra, mas sobre a personagem que é essa rapariga, que na verdade aqui quer dizer que é uma mulher, onde acontece a sua passagem no tempo interior.
a descoberta que sobre a roupa da rapariga casada existe um ser animal que o vinho e o silêncio do quarto deixa escapar. Vaga náusea que ela cita no texto é sobre o desconforto doloroso com a lucidez da vida comum. Nossa personagem, ela escapa dos padrões sociais da vida de casado, de dono de casa, a partir da embriaguez do vinho e a partir do silêncio do seu quarto. É por isso que no início ela mente para poder ficar no quarto, ociosa, sem fazer nada, e ela acha isso bom. O fluxo de consciência dela vai levando ela a cenas como no jantar, onde ela olha para aquelas pessoas embriagadas, entende como a vida delas são monótonas e tristes, e a partir disso ela começa a perceber que a sua vida pode ser muito mais do que a que ela está levando. E isso é a epifania que é causada nela. Isso não está explícito, tá? É um movimento de interpretação do texto clariciano. O fluxo de consciência clariciano é confuso, é mais diferente, é único. Ninguém faz um fluxo de consciência como Clarice fazia. Então, eu acredito que ao longo das leituras dos seus contos e crônicas e tudo mais, você vai conseguir realmente pegar um livro e não ter mais dúvidas do que ela está expressando. Essa foi a aula de hoje. Se você é novo por aqui, se inscreva. Me siga nas redes sociais. Comenta aqui embaixo qual conto de Laços de Família você mais se sentiu confuso na hora de interpretar. E se você quiser fazer parte do Erudição, que é o meu clube do livro, de literatura clássica e de estudos literários, eu vou deixar o link aqui para você se inscrever. É isso, um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!